Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria a gente poder estar junto aqui para partilhar um pouquinho sobre o Evangelho de São Marcos, né? Aqui eu já quero dizer, já começar a nossa pequena reflexão aqui, já dizendo o seguinte, né? São Marcos é um dos evangelhos, é um dos 3 evangelhos sinóticos, né? E há uma controvérsia, vamos dizer assim, né? Dentro do mundo teológico, principalmente a partir do século 19 e 20, né? Quando surgiu aí o pessoal do método histórico crítico, que todos os livros de teologia, grande parte dos livros de teologia hoje, se você for pesquisar a respeito de São Marcos, você vai ver que São Marcos ele é considerado o evangelho mais antigo e com ele que serviu de base para Mateus e para Lucas, né? Mas no princípio não era assim. Essa mentalidade é uma mentalidade do século 19 e 20 para cá, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito, né? Se você pegar aqui vários textos, a própria introdução da Bíblia, Ave Maria, vai colocar o Evangelho de Marcos como sendo o evangelho mais antigo, né? Enfim, nós não vamos entrar aqui no problema sinótico, mas vamos explicar primeiro o que é. São Marcos é um dos evangelhos sinóticos, né? Nós temos 4 evangelhos canônicos, né? Vocês já estão aí estudando, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Dos 3 primeiros aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles compõem o bloco dos evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque, primeiro, que eles têm linguagens semelhantes. O que você encontra em Marcos, você encontra em Lucas, você encontra em Mateus. Existe alguma coisa própria de cada evangelista que você não vai encontrar nos demais. Mas o grande conjunto da obra, de Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar. Por isso eles são considerados evangelhos sinóticos. São João ele não entra aqui nessa linha dos evangelhos sinóticos, porque ele tem uma linguagem totalmente diferente aqui dos demais evangelistas. Bom, dito isto, nós vamos começar então falando um pouquinho a respeito do Evangelho de São Marcos. Primeiro dizer que ele foi escrito originalmente em grego, né? Provavelmente por volta do ano 64 a 70 da nossa era, né? E provavelmente também fora da Palestina, né? Então esses são os dados assim historiográficos que nós poderíamos dizer a respeito do Evangelho de São Marcos, né? Quem é o autor dessa obra? Bom, o autor dessa obra é chamado de João Marcos, né? Aqui vale lembrar o seguinte, né? São Mateus e São João, eles foram apóstolos, né? São Lucas e São Marcos, que é João Marcos, eles não foram apóstolos, testemunhas oculares, mas São Marcos, por exemplo, que era João Marcos, ele era discípulo de Pedro. Todo o semitismo que nós vamos encontrar, a linguagem semita é a linguagem do povo judeu, a linguagem do povo daquela época, né? Provavelmente Marcos ele captou isso de São Pedro, que ele era discípulo de Pedro. Então, toda a coletânea da obra de Marcos nós podemos atribuir também aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou de um apóstolo direto, que era São Pedro. Bom, dito isso também, nós podemos dividir a obra de São Marcos em 2 grandes blocos, né? O primeiro bloco do capítulo 1, a partir do versículo 14 até o capítulo 8, versículo 31. Essa primeira parte nós encontramos aqui o Jesus Messias, aquele que anuncia o reino de Deus, né? E isso está muito voltado ali para a Galileia, né? A segunda parte, nós dividiríamos aqui do capítulo 8, versículo 31, até o final da obra, capítulo 16, versículo 8. Né? Vale dizer aqui que São Marcos ele é o menor dos evangelhos. Ele tem apenas 16 capítulos. Ele tem 11.242 palavras. Né? Eu estou trazendo para vocês aqui dados
historiográficos, né, para que a gente possa entender todo aqui o contexto aqui de São Marcos. Então a gente poderia dividir o Evangelho de São Marcos nesses dois grandes blocos. Primeiro bloco, uma parte que Jesus se apresenta como Messias, que se apresenta como rei, né? O reino messiânico, aquele que anuncia o rei. E claro, antes disso tem uma introdução, que é João Batista, que aparece no deserto, pregando ali o batismo de conversão, anunciando o precursor que é Jesus, né? Então veja, o Evangelho de São Marcos também, como todos os 4 evangelhos, são associados a algumas figuras de seres viventes. São Marcos ele é associado à figura do leão, né? E da onde que vem isso? Isso vem lá do livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7. Eu não vou entrar aqui, nosso tempo não permite, é um vídeo curto, mas se você quiser aprofundar, né, livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. O livro de São Marcos, ele é associado ao leão, assim como o de São Mateus é o homem, o de São Lucas é o cordeiro, né, ou touro, e de São João é a águia. Esses 4 animais eles estão lá no livro do Apocalipse. Mas se a gente quisesse aprofundar ainda mais, nós poderíamos voltar lá em Ezequiel e ver da onde São João tirou isso, né? Mas aqui fica a dica aqui para vocês pesquisarem. Então o Evangelho de São Marcos, a figura dele, ele é a figura do leão. E como que começa o Evangelho? Né? Ele começa com a figura de João Batista como leão no deserto, anunciando Jesus Cristo. Aqui eu queria destacar para vocês então 3 coisas, né, dividindo o Evangelho de São Marcos nesses 2 blocos, como nós dividimos. Nós podemos tirar aqui a teologia desse evangelho, nós poderíamos tirar o mistério que envolve esse evangelho e nós poderíamos tirar aqui uma virtude para cada um de nós do Evangelho de São Marcos. Primeiro, qual é a teologia que está aqui por trás do Evangelho de São Marcos? É Jesus como rei. Jesus como Messias, como Filho de Deus. Todo estudo que você for fazer em cima do Evangelho de São Marcos, você vai ser apresentado Jesus, né, como o Messias. Qual é o mistério que está por trás disso? Né? É o mistério que está na segunda parte, capítulo 8 até o capítulo 16, que está lá, Jesus que morre e ressuscita. Então nós temos aqui, nós contemplamos aqui o mistério da ressurreição de Cristo. E qual é a virtude que nós podemos tirar diante desse mistério contemplado em todo esse evangelho? Veja, gente, aqui eu estou fazendo um resumo muito breve, né, de algo que é muito... Daria para a gente falar isso aqui, muitas coisas. Qual é a virtude? A virtude da coragem. E tão propícia para nós aqui nesses tempos, né? Quantos de nós estamos precisando de coragem? Então é mergulhar no Evangelho de São Marcos para que a gente possa ter coragem. Ele que é, como diz Orígenes, auto-basileia, ele que começa anunciando o reino, mas ele mesmo é o reino. Jesus ele anuncia o reino, mas o reino é ele mesmo. Ou seja, aqui eu quero chamar a atenção para algo que o Evangelho de São Marcos coloca para nós nas entrelinhas, né? Jesus, o reino de Deus, ele é uma pessoa, irmãos. Ele não é uma ideologia, ele não é uma quimera, ele não é uma história da carochinha. Não, o reino de Deus ele é possível, ele está no meio de nós, porque como diz Orígenes, esse reino ele é auto-basileia. Jesus anuncia o reino, mas ele mesmo é o reino. Então, nós podemos tirar como virtude aqui, né, essa grande coragem que cada um de nós precisamos ter ao mergulharmos, né, aqui. O próprio sentido do texto, né, um texto, se a gente pudesse descer aqui um texto mais importante de Marcos, nós já diríamos o capítulo 1, versículo 1, porque aqui está tudo aquilo que ele quer dizer a respeito do seu evangelho. Ele vai dizer assim, porque ali Jesus ele já se apresenta, né? O versículo 1 diz assim: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Né? Princípio da boa nova, evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui São Marcos já está apresentando Jesus como o Messias, como Filho de Deus para cada um de nós. Essa é a mensagem que se desdobra, né? Diante de tudo isso,
Veja, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, irmãos, nós somos convidados a mergulhar nessa maravilha. E veja, a Dei Verbo vai dizer que os 4 evangelhos, eles são canônicos, inspirados por Deus. Ainda que a crítica moderna, os teólogos modernos, que são mais modernos do que teólogos, né? Aqui eu quero já dizer para vocês, eu quero dar uma dica aqui, né? Eu vou fazer propaganda sim, né? Porque aqui eu já comecei dizendo para onde que eu iria. Né? Existe um curso sobre evangelhos sinóticos do Padre Paulo Ricardo que eu recomendo a vocês. Procurem na internet, né? É muito bom, vale a pena, né? O Padre Paulo é sensacional, né? Eu aprendi muito. Quando eu estudei teologia, eu aprendi de uma outra maneira, né? E aprofundando, nós vamos vendo a riqueza que está por trás aqui de cada evangelho. Que Deus possa te abençoar, querido irmão. Né? Aqui eu trouxe algumas coisas do Evangelho de São Marcos, né? Mas fica a dica aqui para que você possa mergulhar ainda mais nos seus estudos. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria.